espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja? Defina-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? São distintos uma do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e susceptível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é susceptível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente.
pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos.